convidou alguns amigos, né, o professor Fabrício e a professora Mariana, para estar conosco aqui nesse dia e compartilhar suas experiências, né, nos tribunais de contas. Ambos trabalham diretamente com o Tribunal de Contas, né, no Tribunal de Contas, no caso do Fabrício e da Mariana. E a ideia é justamente falar um pouco sobre o controle externo realizado pelo Tribunal de Contas, tendo em vista que o controle interno não é objeto desse semestre, do nosso estudo nesse semestre. Eu de antemão, agradeço a presença dos dois professores, né, do professor Fabrício, do professor Mariana, né, agradeço a amizade deles aí também, de poder dedicar-se um tempinho aqui com a gente hoje. Eu sei que o professor Fabrício tem um compromisso logo em seguida, né, então ele vai falar e vai ter que se ausentar, né, e aí logo depois a Mariana vai poder falar para nós um pouquinho, né. Nós dividimos os temas em noções gerais de controle externo, né, do professor Fabrício, e logo em seguida a Mariana vai falar do controle externo e o terceiro setor, que é um ambiente onde ela também trabalhou bastante. O professor Fabrício é conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios, né, do estado de Goiás. Antes é bom dizer, como tem alunos aí que estão começando o curso no primeiro período e terceiro período também, é bom dizer que nós temos uma estrutura hoje com 26 tribunais de contas do Estado e um tribunal de contas do Distrito Federal. E tribunais de contas dos municípios nós temos apenas 4. Né? Um deles é o do Estado de Goiás. Né? E aí a gente tem tribunal de contas do município de São Paulo e do município do Rio de Janeiro. Essa é a nossa estrutura brasileira de controle externo realizado pelos tribunais de contas. Né? Deixou de ser um controle facultativo nas lições passadas, né, de Eli Lopes Meirelles, quando ele conceituava o controle externo como facultativo, e hoje passa a ser um controle obrigatório pós-Constituição de 1988. Né? Na verdade, ao meu ver, esse controle já era obrigatório anteriormente, né, mas só para lembrar que tinha em algumas posições no passado e entendi esse controle como um controle facultativo. Grandes políticos desempenharam um grande papel no passado em relação ao controle externo. O mais interessante, ao meu ver, foi Graciliano Ramos, né, quando foi prefeito de Palmeira dos Índios, né, e ali escreveu seus relatórios, prestando contas apenas ao governo do estado de Alagoas, porque até então não tinha um tribunal de contas no estado. E durante esse período, o Graciliano se dedicou, no período que ele esteve como prefeito, né, porque ele não concluiu o seu mandato, ele renuncia com 2 anos e 3, 4 meses de mandato, e acaba emitindo esses relatórios que se tornaram um livro clássico do Graciliano, que é o livro Relatórios, se chama Relatórios. Né. E antes de começar as intervenções do professor Fabrício, eu gostaria de ler só uma parte do relatório de Graciliano para ver como era delicada a situação das contas nos municípios do nosso país naquele período, em 1928. Né? Eu vou ler o segundo relatório, que já se refere ao ano, ao final do ano de 28 e parte do ano de 1929. Graciliano dizia o seguinte, né, no início do seu relatório: havia em Palmeira dos Índios inúmeros prefeitos, os cobradores de impostos, o comandante do destacamento, os soldados, outros que desejassem administrar. Cada pedaço do município tinha a sua administração particular, com prefeitos coronéis e prefeitos inspetores de quarteirões. Os fiscais, esses, resolviam questões de polícia e advogavam. Para que semelhante anomalia desaparecesse, lutei com tenacidade e encontrei obstáculos dentro da prefeitura e fora dela. Dentro, uma resistência mole, suave, algodão em rama. Fora, uma campanha sorna, oblíqua, carregada de bilis. Pensavam uns que tudo ia bem na mão do nosso Senhor, que administra melhor do que todos nós. Outros me davam 3 meses para eu levar um tiro.
ao final, e aí passamos só para a conclusão, não dá para ler o relatório inteiro, mas me chama a atenção a noção de ato administrativo, né, que ele coloca na sua conclusão. Né? Ele coloca o seguinte na sua conclusão: certos indivíduos, não sei porquê, imagino que devem ser consultados. Outros se julgam autoridade bastante para dizer aos contribuintes que não paguem impostos. Não me entendi com esses. Há quem ache tudo ruim e ria constrangidamente e escreva cartas anônimas e adoeça e se morda por não ver a infalível maroteirazinha, abençoada canalice, preciosa para quem a pratica, mais preciosa ainda para os que delas se servem como assunto invariável. Há quem não compreenda que um ato administrativo seja isento de lucro pessoal. Há até quem pretenda embaraçar-me em coisa tão simples como mandar quebrar as pedras dos caminhos. Fechei os ouvidos, deixei gritarem, arrecadei R$ 1.325 de multas. Não favoreci ninguém, devo ter cometido numerosos disparates. Todos os meus erros, porém, foram da inteligência minha, que é fraca. Então, essa é uma das conclusões do relatório do Graciliano Ramos, e eu não vou avançar mais, eu já passo a palavra para o professor Fabrício, para que ele, como sempre, possa brilhantemente fazer suas exposições que inspiram todos nós, estudantes do direito administrativo. Só lembrando que o professor Fabrício formou na Universidade Federal de Goiás, ele tem mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado pela Universidade de São Paulo, pela USP, e ele fez um pós-doc, né, na Itália, não é isso, professor? Você pode falar. E nosso contato, nós voltamos a ter contato, a gente teve alguns contatos no passado com um amigo em comum, que era o professor Marco Juruera, e depois a gente acabou se afastando um pouco e voltamos a ter contato recentemente, mais pelo seu pós-doc, né, que o tema de pesquisa se relacionou à autonomia universitária, não é isso? Então, Exato. Exato, né? Então, eu deixo aí a palavra para você, Fabrício, e agradeço aí a sua presença, né? É um dos mais jovens e brilhantes juristas na área do direito administrativo que hoje nós temos no Brasil. Também presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, esqueci de dizer. Obrigado. Boa tarde, boa noite já, né, professor Eduardo, Mariana, que vai participar comigo, prezados, alunos e alunas. Obrigado pela gentil apresentação. Eu, primeiro, já não sou mais jovem, né? Sou apresentado como jovem. O Tribunal de Contas, acho que esse ano eu completo 20 anos. Do mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi em 2004, já faz um bom tempo também. E é um prazer estar aqui para falar com vocês um pouco sobre o controle externo da administração pública e começar com essa bela introdução. Não sei se o professor João conhece um livro que é de um amigo, professor da Universidade Federal, lá de Alagoas, o Fábio Lins Carvalho, que se chama Graciliano Ramos e Administração Pública. Ele comenta os relatórios sob o ponto de vista do direito administrativo. Eu mandei aí, enquanto eu te ouvia, mandei no WhatsApp. O Fábio é muito amigo, eu levei o livro a editora fora, gostei muito ao ver os comentários, a fazer exatamente conexões como essa, né? Você fez tão bem, e isso nos aproxima um pouco mais da realidade do controle externo, né? Assim como o momento atual também nos aproxima para essa importância, né? E por que isso? Pois bem, a primeira aproximação que nós podemos fazer sobre o controle externo é exatamente, dito na introdução pelo professor João, se existe um controle externo é porque existe, em princípio, um controle interno também da administração pública. E ainda que não seja propriamente o objeto do estudo de vocês no presente momento, esse critério interno e externo, ele leva em conta, sobretudo, a diferente posição, né, na estrutura da administração pública em relação a controlador e controlado, quer dizer, quem controla e quem sofre os efeitos do controle. De forma a entender que o controle interno é aquele feito por órgãos, né, os dois estando dentro da mesma estrutura, não só dentro da mesma pessoa jurídica, sobretudo, e muitas vezes dentro de uma mesma estrutura de poder, além disso, enquanto o controle externo, nessa primeira critério constitucional, é aquele feito por um órgão externo, né, está em uma estrutura à parte, no caso, sobretudo, dos tribunais de contas, e a Constituição fala que o controle externo é
titularizado pelo Poder Legislativo e exercido com o auxílio dos tribunais de contas, né? E já foi dito também que nós temos em cada uma das esferas aí da federação os tribunais de contas. Vocês já veem que tudo o que nós falamos a respeito, por exemplo, do TCU, se aplica e se aplicará a todos os demais tribunais de contas das respectivas esferas. Como nós temos várias administrações públicas, né, em todas as esferas, União, Estados, municípios, nós temos também diversos tribunais de contas, mas todos sujeitos, de acordo com a Constituição, artigo 75, aos mesmos princípios, aí, as mesmas regras, todos devem seguir o modelo do TCU. E entender o porquê um órgão de controle externo não é difícil. Todos aqueles que já estudaram o começo de teoria de Estado, sobretudo direito constitucional, os mecanismos de freios, de contrapesos, né? Então sabem que exercer função pública, qualquer delas, é se sujeitar ao controle. Então ninguém que exerce função pública está fora do campo de algum tipo de controle. Nenhuma atividade pode ser exercitada sem controle. Ainda mais atividades envolvendo dinheiro público. É a diferença, né, entre o recurso do particular e o recurso público. Com o meu dinheiro eu faço o que eu quiser. O dinheiro público, ao contrário, não se pode fazer o que se quer porque ele está sujeito às normas de direito público. Tem aquela uma imagem clássica aí, né? Falava, se não me engano, o Cretela Júnior, o professor Maria Silva repetiu, aquela ideia do rei Midas, se transformava tudo em ouro, e falando, né? O direito público é assim, né? Então, todo aquele que encosta, por exemplo, recurso público, publiciza tudo o que toca, né? Então, a função de controle externo, a função, né, vai surgir justamente para o controle, sobretudo, das finanças públicas, da atividade financeira do Estado, quer dizer, obter, gerir e aplicar recursos públicos. Então, o Estado tem diversas atividades, né? A nossa Constituição trata lá os objetivos da República, estabelece prioridades, nosso povo tem necessidades. O Estado, então, para tanto, necessita de dinheiro, arrecadar, sobretudo impostos, tributos em geral, né? Outras formas de receita, administra seus bens e necessita também gastar. Então, a função de fiscalização financeira, sobretudo, financeira e orçamentária, ela vem em razão desse dever fundamental de prestar contas, por parte não só dos poderes públicos, mas também de todos aqueles que recebem recursos públicos. Por exemplo, se nós resolvemos aqui, depois da aula de hoje, montar uma ONG para cuidar das pessoas aí que estão sem abrigo por causa da Covid, sem medicamentos, e a nossa ONG depois vai pleitear algum tipo de recurso público para fazer assistência, né? Celebramos com o Estado um convênio, algum instrumento, e vamos receber um dinheiro para aplicar no interesse público. Para quem nós vamos prestar contas? Como regra, para o Tribunal de Contas. E o sistema vem crescendo, essa primeira aproximação, então permite entender que controle externo ele é exercido porque o conjunto orgânico está fora do controlado, né, de quem controla, ao contrário do controle interno, e que o critério principal, então, é a utilização de recursos públicos. Aí talvez alguém poderia perguntar, mas todos prestam contas, inclusive ao Tribunal de Contas? Sim. Por exemplo, o próprio Poder Judiciário presta contas ao Tribunal de Contas. O Ministério Público presta contas ao Tribunal de Contas, porque lidam com recursos públicos. E o artigo 71 da Constituição fala que toda e qualquer pessoa que lidar, que receber, arrecadar recursos públicos, deve prestar contas. E presta contas ao Tribunal de Contas. Para uma visão panorâmica e tentar ir explicando para vocês essas funções, eu vou tentar fazer o seguinte, acho que eu consigo compartilhar minha tela aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma janela. Não sei se conseguem ver aí, estão conseguindo ver a minha tela, acho que eu tenho que colocar a tela inteira aqui, deixa eu só cancelar aqui. O que eu pretendo fazer? Acho que vai ficar mais fácil se nós colocarmos... Consegue ver aí, professor João, Mariana? Ainda não. Se você quiser mandar pelo Zap... agora apareceu. Então, esse é o site do Tribunal de Contas de Minas Gerais, né? E vamos dar uma passeada muito rápida aqui para que eu possa ir fazendo a explicação das funções com relação com a Constituição, para que vocês percebam, inclusive, a atualidade dessas mesmas funções e importâncias. Vejam, se nós entrarmos aqui agora
primeira questão que chama a atenção está aqui, né? Acho que consegue ver meu mouse, né? Como o dinheiro público é aplicado? Transparência. Todos sabem que é uma lei de acesso à informação, que é um dever de transparência, ou seja, tudo que envolve interesses públicos, recursos públicos é devidamente também público, deve ser objeto geral de transparência e informação de todos. O Tribunal de Contas fiscaliza o acesso à informação pública. Aí vocês veem aqui uma outra notícia, né? Fórum de auditoria realizado pelo Tribunal de Contas. Vou voltar aqui um pouquinho. Prazo para responder a questionários sobre a pandemia da Covid. Esse aqui é um outro evento. Orientações sobre trabalho remoto e presencial. TCE reforça a importância de gestores públicos enviarem informações sobre medidas de enfrentamento à pandemia. Vamos linkar algumas informações aqui ligadas a essas notícias, algumas estruturas de competência. Veja aqui mais uma vez, Tribunal de Contas reforçando a importância dos gestores cuidarem da transparência. O que está fazendo aqui? Qual competência o Tribunal de Contas está exercitando aqui? Se você vai na Constituição da República, lá no artigo 71, em que estão as competências dos tribunais de contas, você vê que existem funções dos tribunais de contas, por exemplo, uma função que é normativa, que é aquela de digitar normas com efeito interno, né? E há uma função que alguns chamam de uma função pedagógica ou de orientação, que é de orientar os poderes públicos a respeito de como cumprir a lei, por exemplo, com relação à lei da transparência. As questões ligadas à própria Covid, né? Nós vimos aqui, tem essa notícia falando, por exemplo, olha a função consultiva, né? Orientações sobre o trabalho remoto, como as unidades, né, da administração do Estado, de Minas Gerais, do Ministério Público, por exemplo, devem computar a jornada do servidor que está em trabalho remoto, quais podem, quais não podem. O Tribunal de Contas cuida dessas questões por envolver normas de pessoal, a despesa pública realizada com o pessoal. As questões ligadas ao Covid, vou parar de compartilhar a tela aqui, pronto. As questões ligadas ao Covid, por exemplo, já nos traz uma outra noção que é própria da fiscalização de políticas públicas, por parte também dos tribunais de contas. Isso já fica claro aqui, se nós fizermos aqui, fazer um outro compartilhamento último, antes de passar para a Constituição, para que vocês vejam já aqui hoje o portal do TCU, do Tribunal de Contas da União, que fiscaliza os recursos federais, né? Então vejam as notícias aqui do TCU. O benefício emergencial, painel permite consultas por região e unidades da federação, então vejam, o TCU fiscalizando a concessão desse benefício emergencial que o Estado está dando, né, a União, em razão do Covid, para as pessoas de baixa renda. O que o Tribunal de Contas tem com isso? Tem porque se trata de recurso público, então ele tem atribuição para fiscalizar os recursos públicos. Talvez vocês tenham visto notícias recentes tratando, por exemplo, de pessoas que não eram de baixa renda e que receberam o benefício emergencial. Tem mais uma vez aqui, tire suas dúvidas sobre o auxílio emergencial, como falar com o TCU em período de isolamento, mais notícias, e aqui uma visão panorâmica que rapidamente a gente fala, vocês podem olhar depois, mas no contexto constitucional, em termos de áreas de atuação e das grandes competências. Vou parar de apresentar aqui, depois vocês olhem. Então vejam que a relevância, acho que fica bem clara, né, a respeito do momento, de como está presente o Tribunal de Contas, os tribunais de contas no momento atual. Por quê? Porque o Estado está gastando. O Estado está comprando respiradores, está cuidando de construir hospitais no tocante para cuidar da pandemia, né? E assim acontece com toda e qualquer obra pública, porque se trata de recursos públicos. O Estado também está arrecadando. Há uma tendência de que ele arrecade menos, porque há um decréscimo na atividade econômica, um prenúncio de crise. O Tribunal de Contas também fiscaliza isso. E existem também diversas questões relativas à forma como essas iniciativas são executadas. Fechando esse parêntese, então, do momento atual, para que percebam a relevância, como que a Constituição trata essas competências aí e seus limites, né? Nós temos dois grandes grupos de competências ou de atribuições. O controle externo, de acordo com a Constituição, como eu dizia, o Tribunal de Contas ele é
em uma das suas funções, uma das principais, ele auxilia o legislativo. Por que auxilia? Ele auxilia em uma das funções essenciais do sistema de contrapesos, que é no julgamento das contas do Poder Executivo. Vocês devem ter visto esse ano, verão, novamente, né, tendo eleições aí da forma prevista, que mais para o final do ano vão falar o seguinte: o Tribunal de Contas de Minas soltou a lista dos inelegíveis, dos prefeitos inelegíveis. Isso é uma das questões, né? Porque são considerados inelegíveis aqueles que têm suas contas julgadas irregulares, vou falar assim em sentido bem amplo. Mas percebam que uma das atribuições mais essenciais e típicas do controle externo, eu dizia, de auxiliar o legislativo, se liga ao sistema de freios e contrapesos e é a função de auxiliar esse julgamento dos gestores. E a Constituição diz: o chefe do executivo presta contas. Quem julga as contas dele é o Poder Legislativo. Mas antes disso tem um parecer prévio, a análise técnica que é feita pelo Tribunal de Contas. Então é a típica função auxiliar, que é analisar tecnicamente as contas apresentadas pelo chefe do executivo para que o legislativo possa julgar. Vocês poderiam pensar, mas então o julgamento é político, porque ele não é técnico? O julgamento realmente é político. E, na verdade, tem que ser assim, porque se julgam nessas contas, por exemplo, exatamente a função de governo. Se o prefeito, o governador aplicou o que a Constituição manda, né, em saúde, em educação, como que se comportou durante esses 4 anos, né, a sua gestão, como as suas contas se comportaram. Vocês devem se lembrar na época do impeachment da presidente Dilma, que TCU atuou, né? Então, emitindo o parecer pelas contas, mas quem julga? O legislativo. Então, a típica função auxiliar do Poder Legislativo, que é emitir um parecer para que o legislativo, esse sim, julgue, e é um julgamento político, as contas do chefe do executivo. Todos os demais, sem ser o chefe do executivo, sem ser o prefeito, sem ser o governador, presidente da República, têm suas contas já julgadas direto pelo Tribunal de Contas, sem qualquer participação do legislativo. Então, alguns já chamam essa função de função judicante, já está lá na mesma Constituição, no mesmo artigo 71, já no inciso 2. Então, se você comparar no governo, por exemplo, do Estado de Minas Gerais, as contas do governador ao final do ano, ele apresenta as suas contas, o Tribunal de Contas emite um parecer e vai para a Assembleia Legislativa de Minas julgar. Quem julga é a Assembleia. Os demais, os secretários de Estado, os presidentes das companhias, empresas públicas, sociedade de economia mista, o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público, o presidente do Tribunal de Justiça, esses não são chefes do Executivo. Então, quem julga as suas contas é o próprio Tribunal de Contas. Já é a função que alguns chamam de judicante, né, e não propriamente de auxiliar. Percebam, judicante, nós estamos falando de um tribunal que não é do Poder Judiciário. Pode isso? A Constituição determinou, a Constituição classificou dessa forma, permitiu tribunais administrativos. Os tribunais não estão só no Judiciário. Então, dentro do sistema constitucional, né, de divisão de atribuições, foi a forma encontrada, que obedecidos os princípios do processo, não tem nada que se estranhar essa nomenclatura tribunal e mesmo a função de julgar, muito embora ela não faça coisa julgada, né, não esteja isenta lá do artigo 5º do direito fundamental, né, toda lesão, ameaça de lesão ao direito de poder ser questionado perante o Poder Judiciário. Então, já falamos de um primeiro grupo de competências, né? A grande competência, que é a competência de auxiliar, dar o parecer nas contas, depois a competência de julgar as contas de todos os demais que não sejam o presidente da República, e algumas outras que eu seleciono aqui, as mais relevantes na prática, né? Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Então, todos os concursos públicos que são realizados na administração direta e indireta, terminou o concurso público, os aprovados são nomeados, esse processo todo é enviado, né, e os nomes dos aprovados para o chamado registro, a verificação de legalidade pelos tribunais de contas. A gestão de pessoal toda é objeto de fiscalização pelos tribunais de contas. Nós vimos lá, eu comentava aqui, olharmos o Tribunal de Minas, né, orientação sobre trabalho à distância, tendo fundamento no controle da gestão de pessoal, não só no ato de registro, mas na competência para o controle da gestão de pessoal. Outra competência relevante, né, trazida também, reconhecida pela Constituição aos tribunais de contas,
Fiscalizar a aplicação de recursos repassados mediante convênio, por exemplo. Então, perceba o que eu dizia, todo aquele que recebe recurso, algum título, tem que prestar contas, essas contas são prestadas ao Tribunal de Contas. Prestar informações solicitadas pelo Legislativo, já que existem algumas funções que são auxiliares. Aplicar sanções, o Tribunal de Contas pode aplicar multas, aplicar penalidades variadas, por exemplo, a inabilitação para a pessoa ocupar cargo em comissão por um determinado tempo, né? E sustar a execução de atos. Talvez vocês também já tenham visto, por exemplo, o TCE de Minas sustou o concurso que foi realizado, né, pela Prefeitura Municipal de São Gotardo, por exemplo. Né? Quer dizer, sustou, não permitiu que o ato fosse executado. Tinha alguma ilegalidade no concurso, o responsável, alguém denunciou, o responsável sustou, competente, né, dentro do Tribunal de Contas, o conselheiro sustou o tribunal aquele ato. Então, não permitiu que ele continuasse a sua execução, com fundamento na própria Constituição. E vejam que, se tratar de uma corte administrativa, isso não só não se confunde, como não se choca com o controle jurisdicional. Então, muitas vezes, tem a possibilidade de você ter, por exemplo, uma ação impetrada, um inquérito em andamento pelo promotor da comarca, uma atuação perante o Tribunal de Contas e uma apuração perante a Controladoria. São as diversas instâncias, né, que têm competências parecidas, mas que não se confundem, que exercem de forma simultânea. O problema na prática é conciliar isso, né? Hoje a gente prega a necessidade de um controle que tente ser mais harmônico para evitar que isso aconteça e ter mais firmeza quanto aos resultados. Mas as instâncias são independentes e não se confundem. Então percebam que há também essa competência, eu dizia, sancionatória, a competência fiscalizadora para realizar auditorias, todas essas, estou dando esses nomes, mas bem estatuídas aí na Constituição. O que é relevante mais no cenário atual, e que vem sendo objeto de crescente atenção, né, na sociedade, na mídia, sobretudo no momento atual, é a abrangência desse controle, que é um controle que tem, de acordo com a Constituição, a característica que o permite adentrar um pouco mais, vamos chamar de mérito, né, aquele juízo que não seja só de legalidade, e que a Constituição traduz lá no artigo 70 e depois no 74, ao falar dos controles que são realizados, né, de eficiência, de eficácia e controle de resultados, tanto o controle interno, mas o que nos interessa é o controle externo. Então, percebam que é esse o fundamento constitucional para que se verifique, por exemplo, não só uma legalidade, a legalidade de uma determinada política pública. Pensem essa política pública do auxílio emergencial agora, em tempo de pandemia. É uma política pública? É uma política pública. É uma política pública, sim, né? Possui uma ou várias leis, possui objetivos, e que tem, por essa razão, deve ser controlada. Aí nós vimos lá que o TCU detectou que alguns beneficiários desse auxílio emergencial não se enquadravam dentro daqueles de baixa renda, né? Pessoas que não estavam lá no escopo inicial. O TCU poderia fazer isso? Sim, é um controle verificado, nesse caso, né, que pode entrar, sobretudo, nas vertentes aí de eficácia e de economicidade mesmo, até de resultado, enfim, dessa política pública. Então, não é um controle só de legalidade, é mais que legalidade. E, nesse particular, eu entendo que a Constituição dá um campo ainda maior do que o atribuído ao Poder Judiciário, em que nós temos a discussão a respeito desses limites de se adentrar no mérito do ato, né, administrativo, das políticas públicas, dos complexos, aí, dos atos complexos, ou mais propriamente procedimentos de direito administrativo. Então, pensem o seguinte, imaginem que o município está comprando remédios, máscaras, suprimentos variados aí para fazer frente, né, à prevenção e mesmo ao combate à Covid, qualquer município. Imagine que o município compra, então,
esses suprimentos aí, essas máscaras, leites, respiradores, compre por preço acima do mercado, superfaturados, sobrepreço, na verdade. E o Tribunal de Contas depois vai verificar isso. Qual a razão do Tribunal de Contas verificar isso? A competência dele reside, né, está afirmada na razão de existir aí um gasto público e um controle que é feito de economicidade. Imagine que você verifique o processo e diga o seguinte: nossa, mas foi feita uma licitação, foi publicado, não teve nenhuma fraude, nenhuma corrupção, as empresas apresentaram seus preços. Então, assim, eu poderia falar, não teve nenhum problema, entre aspas, de legalidade, está tudo legal, os prazos foram obedecidos, teve contraditório por defesa. Sim, só que não foi econômico, né? Foi algo antieconômico. O que deveria ter feito o prefeito nesse exemplo? Ele poderia até comprar direto, sem licitação, uma situação como essa, que os preços estão acima do mercado. O que eu quero dizer com isso? Que é um controle que não se restringe, não se resume à legalidade. E não é substitutivo um ou outro, é a legalidade e mais, se exige mais. Se exige também a legitimidade, busca de resultados, economicidade e eficiência. O controle de políticas públicas hoje, que tanto se discute, é exatamente o voltado, não só à legalidade, mas à avaliação de todos esses aspectos. E os tribunais de contas é que são, não só pela Constituição, os vocacionados para isso, né, em razão de terem lá competência para esse controle, mas também os mais aptos em razão da sua formação, em razão do corpo técnico, que é voltado mais, sobretudo, das questões operacionais, de auditoria, de administração pública, ao contrário do Ministério Público e da administração pública. O Ministério Público, às vezes, tem estruturas de apoio, por exemplo, um perito contábil, né, um ou outro, mas o Tribunal de Contas, a natureza dele, né, já impõe que tenham pessoas com alta capacitação na área contábil, na área orçamentária, na área financeira. Então, é o lugar adequado para esse tipo de controle. Então, o controle que não se limita à legalidade. Eu estou reforçando e repetindo bastante isso. Não só porque é um ponto diferenciador com relação ao judiciário, mas porque é o ponto que nós temos hoje que exigir mais por parte do Estado, por parte dos próprios órgãos de controle. Então, não é trocar legalidade por resultado, né? Como se fossem os fins justificam os meios. Não interessa se o prefeito comprou combustível do posto do irmão dele. O que importa é comprar mais barato. Não é isso. Interessa licitar, obedecer a legalidade e também atender aos demais objetivos, como a economicidade. Então, o controle de resultados hoje é um dever imposto pela Constituição e que deve ser também operacionalizado. Essa é a razão de se falar tanto em controle de políticas públicas e de o cenário atual começar a trazer para nós exemplos, né, de falta de articulação, por exemplo, na consecução de políticas públicas, sobretudo de saúde, que começam a merecer atenção aí dos especialistas. Então, nós deslocamos o foco, a lente, né, só do ato jurídico, do ato administrativo, ele pronto e acabado, para olhar todo o processo, para olhar toda a política pública, desde a escolha da prioridade até o final, e verificar como ela pode ser também aprimorada. Algumas dessas atribuições, elas são mais colaborativas, não são sancionatórias, elas visam colaborar com o gestor público que exerce funções públicas, como auditorias operacionais, e essa é uma outra peculiaridade também das competências dos tribunais de contas. Então, vejam, já fechando essa parte, que todas essas várias funções, né, podem ser agrupadas em algumas, que estão no texto constitucional, dá uma natureza mais complexa ao Tribunal de Contas, diferentemente do Poder Judiciário, que a gente conhece, muito embora ele tenha sido criado um pouco que a similitude, inclusive o próprio processo. Mas a função fiscalizadora o permite, o impõe o dever de fiscalizar, não se compara com o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é inerte, ele tem que ser provocado, né? O Tribunal de Contas, ele pode dar início às suas fiscalizações. A função consultiva permite que ele sane dúvidas, por exemplo, relativa à aplicação da lei, como nós dizíamos com alguns exemplos. O Poder Judiciário também não pode fazer isso, né? Ninguém pode chegar para um juiz com um processo para ele esclarecer uma dúvida, né? O juiz
exerce a jurisdição, no caso concreto, né? E as demais funções, muito embora tenham similitude com o Poder Judiciário, mas tem, e exercidas em processo, mas tem um âmbito, no âmbito do controle de mérito, de resultados, de economicidade, de eficácia, um elemento também diferenciador, além de todos os outros. Finalizando, vocês poderiam perguntar, bom, espero que tenham concluído que se tratam de atribuições relevantes, importantes, que não se confundem com o Poder Judiciário, que se ligam, né, à proteção do que é de todos nós, que é o patrimônio público. Quem exerce essas atribuições? A composição lá dos tribunais de contas, né, está também lá no artigo 71 ou 2, se não me engano, 73 da Constituição, então fala que eles são, no âmbito do TCU, são ministros e o resto, né, nos demais tribunais, são os conselheiros. E são escolhidos 2/3 pelo Legislativo e 1/3 pelo Poder Executivo. Desses 2/3, né, vamos ficar na realidade do Tribunal de Contas Estadual, aí, que é mais fácil, né, que são 7 conselheiros, 4 deles a Assembleia Legislativa escolhe, 3 deles o governador escolhe. Desses 3 escolhidos pelo governador, 2 são vagas vinculadas, é semelhante ao 5º constitucional, né? Um é dentre os membros do Ministério Público que atua lá, caso como o meu, que fui escolhido nessa vaga, em Minas é o conselheiro Cláudio Terrão, meu querido amigo, e um dentre os auditores que atuam no tribunal, a outra de livre escolha. Também vocês poderiam pensar, mas livre escolha, e vem aquele sentido de livre escolha como um cabide de empregos, como uma liberdade qualquer para colocar quem quer que seja. A Constituição traz requisitos rígidos. Se nós pararmos bem para pensar, os requisitos são mais rígidos do que os ministros do Supremo, que a Constituição exige lá no artigo 73, né? Além da idade, né, devem ter conselheiros e ministros idoneidade moral, reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública, mais de 10 anos de exercício de função ou efetiva atividade profissional que implique nesses conhecimentos que acabo de fazer referência. Então, muitas vezes, quando nós vemos algumas denúncias que são escolhidas pessoas sem qualificação, pessoas com histórico criminal, o problema não está nos requisitos, eles existem. O problema é ignorar esses requisitos. E quem faz isso, na maioria das vezes, é o Poder Legislativo. E muitas vezes o Poder Legislativo escolhe desobedecendo crassamente a Constituição e o Poder Judiciário se omite como provocado, entende que não deve entrar no mérito. Resultado, em vários locais, pessoas sem qualificação, exercendo o cargo, respondendo a processos criminais, sem que se consiga depois retirá-las do cargo, né? Então, na verdade, o problema não é propriamente da ausência de requisitos, é fiscalizar o seu cumprimento e exigir que seja realmente feito da forma que a Constituição determinou. E a última questão, poderiam me perguntar, né, mas essa composição é adequada, tão relevantes atribuições? Eu fiquei praticamente 20 anos no Ministério Público antes de ser escolhido para o cargo de conselheiro. A nossa intenção, vamos dizer assim, a sensação, o sentimento inicial é dizer, deveria ser como o judiciário, se tivesse só juízes, concursados, seria melhor. Hoje eu acho que não, porque avaliar a gestão pública exige uma relativa experiência, inclusive, que a própria experiência política traz, mas não da forma que está hoje, né, em que há uma predominância da escolha política. Acho que, no mínimo, no meu entendimento, no mínimo, uma inversão da escolha. Se você tivesse 4 técnicos e 3 mediante escolha política, predominância técnica já seria um grande avanço, né? Mas como se submeter essas competências a um juiz de primeiro grau, por exemplo, sem um conhecimento, uma vivência mesmo de administração pública, hoje acho que não é adequado, acho que o resultado poderia ser até pior. Existem várias propostas aí tramitando, tentando, né, propor modelos mais adequados. Acho que o modelo de hoje não é o mais adequado, tem que ser mudado, a gente espera que possa ser dessa forma. Bem, acho que já falei demais, eu espero que possa ter pelo menos aí despertado em vocês o interesse em conhecer um pouco mais, né, sobre os tribunais de contas. Sugiro hoje aí, né, com a tarefa, professor João Eduardo, uma leitura do artigo 70 até 75 da Constituição. A Mariana vai seguir tratando também dessas competências do terceiro setor, né, tem experiência também no assunto.
E espero também seja o estímulo para que possam participar e fiscalizar, não só a administração pública, mas o próprio Tribunal de Contas. Então, tendo ciência de irregularidades, por exemplo, né, de que algo não se porta de acordo com os princípios da administração pública, levem à ouvidoria, apresentem denúncias, vamos fazer o nosso papel, né, cidadão, para que a Constituição possa realmente sair do plano do papel para a prática. Depende muito de nós. Muitas vezes, os problemas que existem não estão no papel, não estão no processo, né? Depende de quem está perto da administração municipal, sobretudo, fazer com que cheguem aqueles que controlam. Para isso, o Tribunal de Contas é uma instância que tem muito potencial, que pode melhorar cada dia mais, obedecidos aí pelo menos essas diretrizes. Acho que era isso, professor João. Se quiserem fazer alguma pergunta agora, eu fico à disposição. Sim. Muito obrigado, Fabrício. Eu vou fazer duas perguntas, eu já faço... Não duas perguntas, fazer dois pedidos, tá? Bem, você poderia comentar um pouco a respeito da função do Ministério Público de Contas, esse é um, e falar um pouco da tomada de contas especial, tá? Se puder. Eu sei que o prazo é pequeno, mas, né, pelo menos para dar uma introdução para o pessoal. Tá? Ok, tranquilo. É uma boa pergunta, porque o Ministério Público de Contas não é muito conhecido, né? E a sua previsão está só no artigo 130 da Constituição. Na prática, quando a Constituição foi promulgada, ela reconheceu a solução que já existia no TCU. Então, hoje, quer dizer, existe um Ministério Público chamado de Contas, antes era Ministério Público Especial, que é semelhante a um ramo do Ministério Público, como nós temos, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar. E não se confunde com esses, né? Então, por exemplo, assim como eu tenho em Minas o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, tem o Procurador-Geral de Contas, que é o chefe do Ministério Público de Contas. A maior peculiaridade é que o Ministério Público de Contas, aí tem um concurso próprio, né, que é só para isso. O Procurador-Geral de Justiça não é chefe do outro, as carreiras não se comunicam, né, não podem movimentar. A maior peculiaridade é que o Ministério Público de Contas não tem autonomia administrativa e financeira, quer dizer, ele está dentro lá da estrutura da Corte de Contas. Tem as mesmas garantias de independência funcional, unidade, os princípios, né, mas não autonomia administrativa, quer dizer, por exemplo, concurso, né? Concurso para assessor do Ministério Público de Contas. Quem tem o orçamento, o quadro de pessoal é do Tribunal de Contas, não é próprio. Então, isso muitas vezes é um dificultador na prática para garantir a independência funcional, né? Não é a solução mais adequada, também tem muitas propostas, né? E muitos modelos assim, no país que nós temos de colegas, ainda chamamos de colegas, mas enfim, com muitos problemas sérios de tribunais de contas, conselheiros, tentando retirar a autonomia do Ministério Público de Contas. Mas, por exemplo, quando surge a vaga do 5º constitucional do Ministério Público, quem concorre são os promotores, procuradores de justiça. Quando surge a Tribunal de Contas, concorrem os procuradores de contas, né? Então, são carreiras distintas e quadros que hoje, né, na maioria dos estados, tem instrumentos de cooperação. Então, atuam de forma junta, recomendo de forma conjunta algumas atuações, mas sem se confundir. E a tomada de contas especial é um procedimento específico no âmbito dos tribunais de contas, né, previsto na lei do TCU e nas demais, que ele é voltado a situações em que se verifica dano ao erário, existência de dano ao erário. É muito inspirado no antigo processo de execução. Hoje, assim, está tudo muito em questionamento, a tendência é que se mude em breve tempo, porque a tomada de contas especial era muito inspirada no antigo processo de execução, porque hoje você tem diversos processos aí de controle externo que você verifica, por exemplo, algum dano ao patrimônio público, algum desfalque, algum superfaturamento, já houve contraditório, já houve ampla defesa, já a identificação dos acusados, já a quantificação, mas a lei ainda exige que se abra um novo processo, que é a chamada tomada de contas especial. Então, ela é muito semelhante, inspirada no antigo processo de execução, e ela visa exatamente, né, nas situações de dano ao erário, identificar os responsáveis, né, apurar o dano, a quantificação do dano, se ele é líquido, certo, e depois exigível, para trazer os recursos de volta ao erário. Resultado da tomada de contas especial.
É uma outra peculiaridade que está lá na Constituição, né? Essas decisões do Tribunal de Contas têm eficácia de título executivo, extrajudicial, o que consta também na Constituição. E hoje o desafio é a gente rever esses processos dos tribunais de contas, né? Quem atua na prática, Mariana também atua, não tem muita obra, não tem muita doutrina sobre o processo de contas, né? Nós utilizamos muito do processo civil, mas as categorias assim não se amoldam bem. O Supremo está começando a enfrentar algumas questões de prescrição, de devido processo, né? Nos tribunais de contas, mas há falta de uma lei processual nos tribunais de contas, né? Para uniformizar. Isso traz muita confusão, traz muita judicialização. Acho que tende a mudar, porque tudo isso é inspirado no processo civil antigo, né? Então não tem mais razão para continuar com essas características. É uma demora que não teria razão de ser, na minha opinião. Obrigado. E, por fim, só uma questão. Aí no Tribunal de Contas dos municípios, qual você é conselheiro, como vocês fazem a fiscalização das contas? É por amostragem, por valor? Como claro, das contas municipais consolidadas, claro que elas são feitas anualmente, mas de contratos, de convênios e de forma pontual, vocês tem um valor médio? Eu estou perguntando isso porque aqui em São Paulo a gente tem um valor que é 600 mil. Passou de 600 mil já é fiscalizado. Abaixo de 600 entra por amostragem. Né? Veja como é o nosso Brasil, né, professor João? 600 mil reais para São Paulo é pouca coisa. 600 mil reais para Minas Gerais, para Goiás, é muito dinheiro. Verdade, muito verdade. Dinheiro, né? Temos muitos Brasis, né? Sim. Então, na verdade, veja, aqui em Goiás nós temos 246 municípios e temos um TCM. Em Minas tem 800 e tantos municípios, né? 853, né? É um mundo de municípios, né? Então, Isso. quer dizer, aqui também, fora as contas, né, que todos prestam anualmente, os critérios para convênios e contratos, geralmente, também são critérios de aplicação de matriz de risco, né, envolvendo, inclusive, o valor também. Então, eles são por amostragem, mas obedecidos esses critérios, assim como é feito aí, e há um valor de alçada para efeito de seguir na atuação. Aí, por exemplo, chega uma denúncia dizendo que o prefeito tal usou o carro para levar o filho na escola, aí você tem um valor mínimo de alçada, que não sei se é 15, 20 mil reais, enfim, mas que é um valor para seguir qualquer tipo de apuração. Mas essa seleção realmente do que vai ser fiscalizado, também o critério de valor é um deles, né, e além dos demais riscos, né, da aplicação de matriz de riscos. Tem que ser assim, né, porque na verdade não tem como fiscalizar, uma ilusão achar que se fiscaliza todos os atos, né? Então, é preciso ter relevância e ter inteligência, né, na atividade. Um amigo aqui, promotor, usava o seguinte exemplo, né? Na época que eu estava com o Ministério Público, ele falava, olha, nós que protegemos o patrimônio público, é como se nós estivéssemos, assim, no meio do deserto com estilingue. De repente, estoura uma manada de elefante. Aí você tem que pegar o estilingue, mirar na testa do elefante grande, derrubar ele e ainda se proteger para não ser morto. Então, ele dizia, um volume que nós temos de processo, desvio, desmano, não dá para ter ilusão que vai controlar tudo, é realmente uma ilusão. Então, precisa ter uma atuação cooperativa com outras instituições, ter instrumentos de inteligência, né, para isso, para usar bem os recursos públicos, né? Então, o custo da fiscalização pode ficar maior do que o custo do objeto do que é fiscalizado. Claro. Não, excelente. Eu queria agradecer mais uma vez, em nome da faculdade, do Centro de Ensino Superior de São Gotardo. Muito obrigado, professor, e a sua contribuição aqui para nós sempre será lembrada. Obrigado, prazer. Espero poder contar fique à vontade para os contatos aí com os alunos. Sim, e espero contar com sua presença novamente em outros eventos. A gente, dessa forma, ficou, embora todo esse problema que nós estamos vivendo da pandemia, ele trouxe essa realidade, né, para a gente se aproximar um pouco mais das pessoas através do uso de videoconferências. Então, esperamos poder contar com o senhor e conhecer que a nossa cidade aqui, em São Gotardo, Minas Gerais, que Deus quiser. A capital nacional da cenoura. Tá? Então, tem uma produção agrícola aqui forte, tem uma festa forte também aqui, quando voltarmos às festas aqui, eu te convido aqui para vir para cá passear com a família, tá? Com os meninos e a gente aproveitar um pouco também.
Obrigado. Eu quero pedir desculpa a vocês aí, a Mariana sobretudo. Agora eu vou exercer minha função de pai, o meu turno agora, de ficar com as crianças, porque os dois trabalham, né? Essa é a razão de eu ter que sair correndo, né? Muito obrigado, é um prazer. Qualquer dúvida por e-mail, o professor João tem meus contatos todos aí. Então é sempre um prazer. Obrigado, professor. Grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Mariana, obrigado. Boa aula para vocês. Até logo. Bom, já vou passar imediatamente aqui para a Mariana, né, minha amiga aqui de São Gotardo, uma jovem jurista, uma menina estudiosa, saiu daqui, conseguiu passar no mestrado em Belo Horizonte, formou lá em Belo Horizonte, passou no mestrado e hoje está no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Então a gente tem muito orgulho do seu trabalho, do seu papel e a gente quis colocar uma mulher também para mostrar a representatividade hoje da mulher também nesse setor de controle externo das contas do nosso Estado, mostrar que a mulher cada vez mais ocupa seu espaço. Eu tenho tentado adotar esse modelo de utilizar sempre, quando vai fazer algum evento, partir um pouco, né? Colocar 50% de mulheres, 50% de homens, às vezes não consigo, às vezes até coloco mais mulheres que homens, mas dentro da medida do possível, a gente tenta não preencher um evento apenas com homens, né? Isso não mostra realmente a realidade do que é o nosso país, muitas vezes, que hoje as mulheres ocupam muito bem os espaços, né, que elas se colocam. Né? Então é isso. A Mariana vai falar para nós sobre o terceiro setor, né? E o controle exercido pelo Tribunal de Contas. Né? E está aqui a Virgínia Bontempo elogiando a palestra da Mariana, que ela vai dar ainda, né? A responsabilidade aumentou, Mariana. Mas fique à vontade para conversar. E muito obrigado, mais uma vez, de coração, por estar aqui com a gente. Bom, professor Jean Eduardo, eu que agradeço, principalmente a honra de estar representando as mulheres, né, nesse painel hoje. É sempre uma alegria poder falar para os alunos do SESC, como o professor Jean Eduardo falou, eu sou de São Gotardo, então poder voltar para a terra e falar para os alunos da faculdade é sempre uma alegria para mim, dessa vez de uma forma diferente, né, que a gente tem agora. Infelizmente não vou poder comer o pão de queijo, tomar o cafezinho da faculdade, que eu gosto tanto. Aos sábados de manhã, quando eu ia dar aulas, era uma alegria e uma delícia aquele cafezinho com pão de queijo. Também, além de uma alegria, é uma responsabilidade, né? Estar aqui com um amigo e uma pessoa que eu admiro tanto, que é o professor Jean Eduardo, e falar depois do professor Fabrício Mota, que é uma sumidade no assunto. O professor Fabrício Mota, que esteve na minha banca de defesa de mestrado em julho de 2015. Então, já tem um tempinho aí. Bom, hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre terceiro setor e controle externo. São dois temas que se entrelaçam e o professor Jean Eduardo me disse que ainda não havia estudado sobre o terceiro setor, então eu decidi fazer uma apresentação, uma aula bem introdutória. Eu fiz uma apresentação, eu não fiz uma apresentação em PowerPoint, fiz uma apresentação escrita, mas eu vou passar tudo para o computador e vou mandar por e-mail, professor Jean Eduardo, para você repassar para os alunos, porque eu acho que fica mais fácil para o estudo posterior. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de terceiro setor. De terceiro setor. Quando a gente vai falar de terceiro setor, a primeira coisa... eu também queria, antes de começar, eu queria cumprimentar os alunos, falar boa noite, porque eu acho que eu não consegui cumprimentar todo mundo. Quero cumprimentar os alunos na pessoa do meu primo Ronan, que já mandou mensagem aqui no chat. Muito bom estar com vocês, espero poder em breve estar pessoalmente na faculdade. Mariana, Oi. é um prazer muito grande tê-la conosco e cumprimentando também seu pai e sua mãe e a sua tia Graça, que está aí presente conosco. Um forte abraço. Então, gente, vamos começar então a falar de terceiro setor. Para a gente falar do terceiro setor, inicialmente a gente tem que entender o que é o primeiro e o segundo setor, né? Porque eles vieram antes, vamos dizer assim. O primeiro setor nada mais é do que administração pública, administração direta, indireta, que a gente estuda no início de organização administrativa. E o segundo setor é o mercado, que são as entidades lucrativas.
Então, essa distinção entre primeiro e segundo setor ela é muito fácil de se perceber, porque o primeiro setor é administração pública, regime jurídico de direito público, e o segundo setor é o mercado, então regime de direito privado. No entanto, criou-se uma terceira categoria, que são as entidades do terceiro setor. As entidades do terceiro setor, elas são entidades privadas, mas elas são entidades não lucrativas, e elas atuam em colaboração com o Estado em atividades de interesse da sociedade, interesse social. E aí elas possuem algum tipo de vínculo com o Estado e recebem benefícios, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O contexto de surgimento, na verdade, quando se fala de terceiro setor, se associa à década de 90, mas, na verdade, foi um momento de expansão, não foi um momento de surgimento dessas entidades, foi um momento de expansão do terceiro setor. Porque o que aconteceu na década de 90? Na década de 90, nós tivemos a reforma administrativa do Estado, que culminou, inclusive, com a emenda constitucional número 19 de 98, que incluiu o princípio da eficiência entre os princípios da administração pública. Então, essa reforma gerencial, ela buscava trazer maior eficiência para a administração, e uma das formas de trazer maior eficiência era enxugar o tamanho do Estado, reduzir o papel do Estado. Dessa forma, incentivou-se as parcerias com o setor privado, a atuação da sociedade civil em conjunto com o Estado. Nesse momento, criou-se várias leis de terceiro setor, a gente vai ver algumas delas, que criaram algumas entidades, mas eu quero deixar bem claro que o terceiro setor ele não surge na década de 90. Por exemplo, as entidades do serviço social, que a gente vai falar daqui a pouco, elas foram criadas, a sua maioria, na década de 40, então são entidades bem antigas, que já estão atuando aí há bastante tempo. Quais são essas entidades do terceiro setor? Eu vejo que a gente sabe, tem uma noção do que é o terceiro setor, mas a gente não conhece muito bem essas entidades. Existe uma celeuma, uma discussão sobre o que se caracterizaria o terceiro setor, quais as entidades, elas são denominadas também de paraestatais, ou de um setor público não estatal. Por que público não estatal? É público na medida em que as atividades que elas prestam são de interesse da coletividade, e não estatal na medida em que são entidades privadas. Então, todas essas denominações também são destinadas ao terceiro setor. Mas quais são essas entidades do terceiro setor? O que compõe o terceiro setor? A primeira entidade que eu vou falar é sobre os serviços sociais autônomos, o chamado Sistema S. Eu tenho um carinho muito grande por essas entidades, porque eu trabalhei um tempo no SESC, um bom tempo, eu fui muito feliz lá, gostei muito de trabalhar no SESC. A gente conhece os serviços sociais autônomos, quando a gente pensa em serviços sociais autônomos, a gente pensa no SESC, SENAC, SENAI, nos cursos profissionalizantes, nos clubes, né, que essas entidades prestam. Mas as entidades dos serviços sociais autônomos, elas possuem autorização legal para sua criação e elas podem arrecadar contribuições para fiscais dos empregadores do setor. E aí, por meio dessas contribuições que elas arrecadam, que são contribuições obrigatórias, que elas se mantêm. Elas se mantêm por meio dessa verba. Então, é uma verba pública. As entidades do terceiro setor, então, nesse caso, os serviços sociais autônomos, eles se mantêm por meio dessas contribuições para fiscais, que são verbas públicas. O que elas atuam? Como eu falei, a gente conhece, né, as entidades de lazer, do SESC, os cursos profissionalizantes, restaurante do SENAC, então tem curso de garçom, de chefe de cozinha, de manicure, tem vários cursos que eles exercem. A gente vê que são atividades que são do interesse da coletividade, né, que são do interesse público. Só que no caso dos serviços sociais autônomos, eles buscam representar a categoria profissional. Então, por exemplo, no caso do SESC, eles buscam trazer essas atividades para os comerciários, para os empregados do comércio. Também acontece na indústria, no transporte, acontece em cada setor específico, né? Além das entidades dos serviços sociais autônomos, o denominado Sistema S, existem as organizações sociais, que a gente chama de OSs. Essas organizações sociais, elas foram criadas por meio da Lei 9.637 de 98. Então, ela já enquadra naquele momento da reforma gerencial do Estado, que eu comentei há pouco, do contexto, né?
As organizações sociais, elas atuam no ensino, na pesquisa científica, cultura, proteção ao meio ambiente, saúde. E elas foram entidades, na verdade, elas são entidades privadas, como todas as entidades do terceiro setor, e elas recebem essa qualificação de organização social pela administração pública. Qual que é o vínculo que essas entidades têm com a administração? Elas têm um vínculo chamado contrato de gestão. Elas celebram esse acordo com a administração pública, denominado contrato de gestão, e por meio dele elas recebem a qualificação de organização social. E dessa forma, elas podem receber recursos, cessão de bens, cessão de servidores. Esses são os benefícios, né, de se constituir em uma organização social. Quando as organizações sociais foram criadas, o objetivo principal era transferir atividades que já eram do Estado, não só fomentar que as próprias entidades privadas iniciassem essas atividades de interesse da coletividade, mas transferir parte da atividade que o Estado já prestava para particulares, para reduzir mesmo o tamanho do Estado. Então, elas prestam serviços públicos não exclusivos de Estado, por exemplo, saúde, educação, são serviços que são públicos, mas que também podem ser prestados por particulares. É isso que fazem as organizações sociais. Além delas, nós também temos as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, foram criadas pela Lei 9790 de 99. E elas também recebem essa qualificação de OCIPs. A principal diferença é que elas atuam em um setor maior de atividades, a legislação permite que elas atuem em atividades diversas, e elas celebram com a administração um termo de parceria. Então, no caso das OS, era um contrato de gestão. As OCIPs, elas realizam um termo de parceria com a administração e, por meio desse termo, elas recebem recursos. No caso das OS, que eu falei que também tinha cessão de bens, de servidores. No caso das OCIPs, são recursos. Outra categoria de entidades do terceiro setor são as denominadas entidades de apoio, principalmente as fundações de apoio, que são criadas para atuar em colaboração com as universidades, com hospitais. O professor Jean Eduardo até pode falar sobre elas um pouquinho depois. Essas entidades, elas celebram o vínculo que elas têm com a administração pública, se dá especialmente por meio de convênios. E elas atuam, como eu disse, em conjunto com a administração, principalmente atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, por exemplo, aqui na UFMG, na Faculdade de Direito, a gente tem a Fundação Vale Ferreira. E essa fundação, ela é fundamental para possibilitar, viabilizar, por exemplo, para os alunos de Direito, bolsas de pesquisa científica. Professor, está me ouvindo? Deu uma... Bom, Mariana, estou sim. Tá assim? Ah. Você está me ouvindo? Bom, já que você está falando, né, vamos apertar um pouco. Aqui na universidade a qual eu trabalho, a Unesp, nós temos 21 fundações de apoio que são conveniadas com a universidade, né? E aí a estrutura de fundações de apoio, ela é uma estrutura um pouco mista. Há fundações de apoio que são criadas pela própria universidade, com recursos públicos, e aí elas possuiriam uma natureza jurídica de fundação de direito público sob o regime de direito privado, segundo a doutrina clássica aí do professor Lopes Meirelles, que já fez um parecer sobre esse assunto em relação à fundação da USP, e a gente sempre adota essa posição de defesa no Tribunal de Contas. Desse tipo, criado pelo Conselho Universitário, com recursos públicos, nós temos 6 na universidade. Temos umas 4 mistas que foram criadas pela universidade em parceria com prefeituras, com entes do terceiro setor, mas por ter o dedo da universidade, a gente parte para aquela concepção clássica da Maria Silvia Pietro, quando o poder toca a coisa, acaba tendo, sim, natureza pública. Então, a gente tem uma natureza pública, mas eu preciso dizer que ela é mista, porque ela não teve recursos da universidade, como tiveram as fundações, e o apoio que as outras fundações tiveram. As fundações são criadas pela universidade e acabam sendo administradas internamente, recebem espaço para começar as suas atividades no âmbito da própria universidade, elas funcionam dentro da universidade.
Elas são quase que um braço da universidade. E, por fim, a gente tem uma outra categoria de fundação de apoio, que são as fundações de apoio criadas eminentemente com recurso privado, sem a participação da universidade. Né? Então, essas fundações, nesse caso, elas seriam incorporadas pela Lei 13.019. Tá? Por quê? Porque ela sai do conceito de ente público. Então, a gente não tem como realizar convênios com elas. A gente tem que fazer aqueles outros ajustes, acordo de cooperação, termo de colaboração ou termo de fomento, na Lei 13.019. As outras duas espécies que eu expliquei para vocês, elas são dentro da estrutura da universidade, logo elas acabam sendo objeto de convênio entre universidade e fundação, para que elas possam nos assessorar em diversos serviços. Ao final, todas essas fundações têm como objetivo realizar pesquisas que são contratadas por empresas e, de alguma forma, elas utilizam estruturas da universidade, principalmente com o recente marco da ciência, tecnologia e inovação, que permitiu que as universidades cedessem às empresas privadas a utilização de seus espaços físicos, laboratórios, de uma forma geral, e recursos humanos. Isso é importante também para que as empresas possam utilizar pesquisas ou em nível de fabricação de algum produto inovador, né? Trabalhar com a ideia de inovação de produtos através desses convênios e desses ajustes colaborativos com a universidade. Em contexto geral é isso. Quando se fala em fundação de apoio, geralmente elas são criadas para as universidades, sim, para aplicar, porque tem uma relação com a universidade. Dificilmente elas sobreviveriam sem as universidades, porque elas precisam de uma coisa que está dentro da universidade, que são as pessoas, os professores universitários, as cabeças pensantes da própria universidade. Ok? Basicamente isso, Maria. Exatamente. E quando a gente fala em entidades de apoio, a maioria, na verdade, são fundações de apoio. Vocês provavelmente já aprenderam em direito civil que fundação é quando se junta um patrimônio e se destina para uma certa finalidade. Então, nesse caso, a finalidade das fundações de apoio são apoiar as universidades, nesse caso que a gente está falando aqui agora. Outra espécie de entidades do terceiro setor são as organizações da sociedade civil. OSC, são muitos tipos, muitos nomes realmente confusos, mas eu vou mandar o resuminho para vocês vão dar uma lida e vocês vão perceber as diferenças que quando a gente visualiza, ajuda um pouco mais a gravar. Em 2014, quando eu estava preparando essa aula, eu estava escrevendo que recentemente foi editado o marco regulatório do terceiro setor, porque eu costumei me referir a essa lei dessa forma, e eu já percebi que lá se vão vários anos, né? Porque o marco regulatório foi no final do meu mestrado, então sempre que eu falo dele, eu falo recentemente foi editado o marco regulatório do terceiro setor, e na verdade é uma lei de 2014. Então, vou falar um pouquinho agora dessas entidades que estão previstas na Lei 13.019 de 2014, que é uma legislação recente, né? Principalmente se a gente levar em consideração as demais legislações, que são, sobretudo, da década de 90. E essa legislação é muito relevante porque ela veio trazer de forma mais detalhada como se dá essa relação do Estado com o terceiro setor. Como a gente já viu, as entidades do terceiro setor, elas são privadas, elas não pertencem à administração pública. Então, acabava que essa relação do Estado com essas entidades ficava num limbo, assim, num regime jurídico complicado, sem muita regulamentação. E como vocês estão vendo, né, todas essas entidades, elas recebem algum tipo de benefício do Estado, seja por meio da cessão de servidores, seja da cessão de bens ou de verbas diretamente. Então, precisa ter um maior controle dessas entidades, um maior cuidado, né, na escolha dessas entidades, na própria execução desses acordos, desses termos. Então, criou-se esse marco regulatório, que é uma legislação extremamente relevante, para tratar dos regimes de parcerias voluntárias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, que são essas entidades sem finalidade lucrativa que atuam em atividades de benefício da coletividade. Essa legislação, a professora Maria Silvia de Pietro, ela fala que ela trouxe vários dispositivos moralizadores que buscaram trazer, isso que eu estou falando, um maior controle para essas parcerias entre o Estado e o terceiro setor.
As outras entidades, elas continuam existindo, por isso que é importante a gente estudar todas elas, mas essa agora é o novo marco regulatório que traz um detalhamento maior de como se dá essas parcerias. Então, professor, algumas dessas atitudes, né, que vão trazer maior moralidade, maior controle dessas parcerias. No caso da Lei 13.019 de 2014, maior transparência para divulgação dos planos de trabalho, exigência de chamamento público para a escolha da entidade, isso é extremamente relevante, porque quando a administração escolhe uma empresa, uma pessoa jurídica, né, de direito privado, para celebrar algum acordo, transferir esses benefícios, como que se dá essa escolha? Para seguir os princípios da administração, é muito relevante fazer um chamamento público. Então, você abre oportunidade para várias pessoas jurídicas de direito privado que estejam interessadas em propor para a administração um plano de trabalho. Além disso, essa legislação prevê mais exigências para que uma entidade ela se enquadre como uma organização da sociedade civil, por exemplo. Ela tem que ter 3 anos de exercício de experiência. Para que isso? Para que evitar que se criem entidades apenas com o objetivo de obter recursos da administração, né? Também exigência de que elas prestem contas, então elas têm que prestar contas. A gente vai falar um pouquinho da prestação de contas para o tribunal, mas elas também têm que prestar contas para a entidade da administração a que elas estão vinculadas. E, por fim, o vínculo que essas entidades celebram com a administração pode ser de 3 formas. A gente viu que nos serviços sociais autônomos, o caso é de lei, existe até uma discussão sobre isso, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Das organizações sociais, contrato de gestão, das OCIPs, termos de parceria, das fundações de apoio, principalmente convênios. E no caso das organizações da sociedade civil, existem 3 tipos de instrumentos: o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. O termo de colaboração, a diferença entre eles é pequena. No termo de colaboração, na verdade, é quando a própria administração inicia o processo, ela sugere o plano de trabalho. O termo de fomento é quando o particular ele vai até a administração e leva a sua ideia. E o acordo de cooperação é quando não tem transferência de receita. Sobre esse tema, eu queria falar uma coisa muito importante que eu acho que sempre que a gente vai estudar administração pública, essas entidades, principalmente controle, né, terceiro setor, é sempre bom a gente ver de que forma a sociedade pode atuar perante essas entidades ou perante determinada situação. E nesse caso das organizações de sociedade civil, previu-se um procedimento chamado procedimento de manifestação de interesse social, que a própria sociedade pode propor para a administração pública uma parceria. Isso é muito interessante, porque isso traz inovação para a administração pública. Então, é bom a gente saber dessas possibilidades que a gente tem dentro aí do terceiro setor. E qual que é o regime jurídico incidente? É difícil a gente falar de forma, principalmente depois que a gente trabalha, né, professor Gildo, com essas entidades, é difícil a gente colocar todas numa mesma categoria e falar de um regime jurídico amplo, aplicável a todas. Porque cada uma tem suas especificidades, mas eu vou tentar falar de forma ampla que se aplicam, pelo menos em sua maioria, essas entidades. O regime jurídico que incide sobre as entidades do terceiro setor é um regime jurídico de direito privado, porque elas são entidades privadas. Mas é um regime que é parcialmente derrogado por normas de direito público. Eles recebem o influxo do direito público. Como o professor Fabrício disse, o professor João Eduardo falou, onde tem recurso público, tem o direito público atrás. Então, o professor Fabrício até falou do Remidas, onde toca vira ouro. E assim é o direito público, a verba pública. Onde tem dinheiro público, tem o direito público. Então, essas entidades, elas atuam em regime jurídico de direito privado, mas elas sofrem o influxo de normas de direito público. Que normas que são essas? O que acontece com essas entidades? Por exemplo, no caso de contratação, quando as entidades vão contratar, elas não têm que seguir a legislação da administração pública, a Lei 8.666, mas elas têm que seguir os princípios. Então, elas têm que seguir o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, fazer uma escolha objetiva, fazer cotação de preços. Elas necessitam de um certo cuidado. Então, é uma entidade que é privada, mas na medida em que ela exerce
esse contato com a administração, ela acaba tendo privações na sua atuação, ela tem que seguir determinadas regras. Algumas entidades do terceiro setor, elas têm até regulamentos próprios de contratação, por exemplo, no caso do SESC, onde eu trabalhei, tinha um regulamento próprio de licitação e contratos que essas entidades tinham que seguir. E não tem que observar a Lei 8.666, que é a Lei de Contratações Geral da Administração Pública. Outra questão é em relação aos colaboradores dessas entidades. Eles não precisam, em sua maioria, realizar concurso nos moldes do artigo 37, inciso 2 da Constituição. Mas tem que ter um processo seletivo simplificado, uma escolha objetiva. Por quê? Porque está lidando com dinheiro público. Também, no caso dos colaboradores, não tem o limite do teto constitucional incidente sobre os servidores públicos. Mas tem que ter, isso as Cortes de Contas e a jurisprudência já é consolidado no sentido de que tem que ter pelo menos um parâmetro de mercado. Então, os salários dos empregados dessas entidades, eles não podem ser exorbitantes, porque, na verdade, são entidades que não repassam, não dividem lucro. Mas essa forma de não divisão de lucro, ela poderia ser embutida de outras formas, com altos salários, né? Então, isso não pode, já tem decisões das Cortes de Contas nesse sentido. E, por último, outra questão que sofre influxo, né, do direito administrativo, do direito público, é no controle dessas entidades, porque elas sofrem controle tanto do ente ao qual elas estão vinculadas, se é o Estado, a União, o município, tanto o controle exercido pelo Tribunal de Contas, o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas. Aqui o professor Fabrício já falou bastante sobre o Tribunal de Contas, ele tem aí, além de um conhecimento muito amplo no tema, a experiência profissional, como ele mesmo já falou, era membro do Ministério Público de Contas e agora é conselheiro do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Mas eu queria falar um pouquinho sobre controle externo, porque a gente está falando de controle externo do terceiro setor. Então, primeiro a gente tem que entender o que é o terceiro setor, entender o que é o controle externo e pontos de interseção entre esses dois temas. E eu acho importante falar algumas questões sobre o Tribunal de Contas, porque eu tive muitas dúvidas quando eu fui recentemente trabalhar no Tribunal de Contas e me deparei com algumas questões que eu aprendi, que eu percebi que eu não conhecia, né? Que eu não tinha tanta noção. Então, eu acho importante voltar um pouquinho nesse tema e falar de algumas coisas que eu acho que são importantes para vocês saberem sobre o Tribunal de Contas. Como o professor Fabrício já falou, o Tribunal de Contas, ele é um ente do Poder Legislativo, apesar do nome tribunal, ele não é um ente do Poder Judiciário, é um órgão autônomo, que tem atribuições próprias, e a Constituição prevê que o controle externo, que é esse controle, que, como o professor Fabrício disse, que é exercido por outro ente, que o controle externo é exercido pelo Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. É assim que a Constituição trata. Só que quando a Constituição fala auxílio, o auxílio não é subserviência. O auxílio do Tribunal de Contas ao Poder Legislativo nada mais é do que uma colaboração. O Tribunal de Contas ele é um ente que ele atua em conjunto com o Poder Legislativo, né, com o Congresso Nacional, no caso do Tribunal de Contas da União, mas também ele tem os seus processos que ele atua de forma sozinho, né, que são os processos nos quais que ocorrem dentro da estrutura do Tribunal de Contas. É um órgão extremamente importante para a sociedade e quanto mais eu conheço do Tribunal de Contas, mas eu vejo quanto a gente precisa falar sobre o Tribunal de Contas, entender o papel do Tribunal de Contas, porque ele tem uma relevância gigantesca. O Tribunal de Contas nada mais faz do que verificar se os gastos públicos, se a gestão do dinheiro público está feita de forma correta. E aí, de forma correta, como o professor Fabrício falou, tanto do ponto de vista da legalidade, da eficiência, da economicidade. Então, acho que é um tema que está muito em voga atualmente e a gente não tem muita noção do que o Tribunal de Contas faz. Outra questão é que é um órgão técnico, né? O Poder Legislativo, o Congresso, quando ele julga as contas, ele julga de uma forma política. O Tribunal de Contas é um órgão técnico, como o professor Fabrício disse, ele tem contadores, economistas, profissionais formados em administração pública, advogados. Então, é um órgão multidisciplinar que atua em várias frentes mesmo.
o professor falou que ele é formado por ministros, né, no caso do Tribunal de Contas da União, e conselheiros, no caso do Tribunal de Contas do Estado. Ele até explicou qual que é a forma de provimento qual que é a forma de escolha desses ministros. E a gente tem, como o próprio professor Eduardo já falou, o professor Fabrício, 3 tipos, né? Temos o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados e o Tribunal de Contas dos municipais. Os municipais, a gente só tem 2, que é Rio de Janeiro e São Paulo, porque a Constituição, ela vedou a criação, a Constituição de 88, ela vedou a criação de tribunais de contas municipais. Então, a gente só tem os que já existiam, que é Rio de Janeiro e São Paulo. O que acontece é que alguns tribunais de contas estaduais, como é o caso de Goiás, onde o professor Fabrício trabalha, ele tem o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos municípios, mas ambos são órgãos estaduais. A diferença é que o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Estado, ele fiscaliza contas do Estado, e o Tribunal de Contas dos municípios é um tribunal estadual que fiscaliza as contas dos municípios. E a competência para saber se é União, Estado, TCE, é a gente saber a natureza do recurso. O recurso federal é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, o recurso estadual e municipal pelo Tribunal de Contas dos Estados. Os processos nos tribunais de contas, então, eles têm natureza administrativa e eles são regulados pela lei, como o professor disse, ele tem função normativa. Então, eles têm uma lei orgânica e um regimento interno. Nesse regimento interno, mostra como serão os procedimentos dentro do tribunal. Então, o tribunal, nesses processos administrativos, também segue os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, verdade material, formalismo moderado, todos os princípios que a gente conhece nos processos judiciais também. E tem uma questão importante, que eu acho que o professor Fabrício não falou, da atuação dos tribunais de contas em relação ao Poder Judiciário, porque a gente sabe que o Poder Judiciário ele atua sempre por provocação, né? Já no caso dos tribunais de contas, eles também podem atuar de ofício, eles podem iniciar alguns processos de contas. Não é só apenas uma atuação que eles ficam esperando alguém provocar. Então, aí também a gente vê uma diferença. Alguns tipos de processos dos tribunais de contas, o professor Fabrício falou da tomada de contas especial, tem as prestações de contas, fiscalizações, denúncias, representações. Eu queria falar um pouco das denúncias, porque, mais uma vez, é um instituto, um instrumento importante que nós, cidadãos, temos às mãos para poder atuar perante alguma ilegalidade. Então, a denúncia, qualquer cidadão, ele pode ir ao Tribunal de Contas e informar alguma legalidade. Tem alguns requisitos que tem que ser seguido, tem que ser assinado, mas qualquer cidadão, ele pode ir ao tribunal e informar ilegalidades. Eu acho esse instrumento fundamental, porque não adianta existir, a gente precisa conhecer, né? Saber que ele existe para poder atuar. Eu trabalho muito no tribunal nessa parte de denúncias e representações. A diferença é basicamente que a representação, existe um rol de interessados que podem representar, e a denúncia é qualquer cidadão. Mas o procedimento é bem similar, e eu atuo muito nessa parte de denúncia, principalmente licitação. A gente recebe muita denúncia de licitação, mas por que isso acontece? Porque as empresas interessadas, elas decidem denunciar, né? Não tem uma participação da sociedade nessa fiscalização, que seria muito importante também. E verificada alguma irregularidade, o que o Tribunal de Contas faz? Bom, o Tribunal de Contas ele pode sancionar, ele pode aplicar multas, ele pode determinar a devolução do valor, ele pode aplicar, inclusive, declaração de inidoneidade aos licitantes por 5 anos, por até 5 anos, e também inabilitação para exercício de cargo comissionado de 5 a 8 anos. Então, o Tribunal de Contas ele tem essa função sancionadora também. Por fim, né, agora eu já falei bastante de controle externo, espero que depois das falas do professor Fabrício e da minha fala também tenha ficado muito clara a importância do Tribunal de Contas. A gente não estuda tanto esse órgão, mas é um órgão extremamente importante. E também, claro, essa noção introdutória das entidades do terceiro setor. E agora eu vou falar um pouco do ponto de interseção entre elas, que é por que as entidades do terceiro setor elas se submetem aos tribunais de contas. Existe esse controle dos tribunais de contas? E, na verdade, sim, como a gente está falando desde o início,
onde existe dinheiro público, existe essa existência também do direito administrativo, e com ele também vem o controle dos tribunais de contas. Então, a Constituição, ela fala no artigo 70, parágrafo único, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. Então, qualquer pessoa que administra dinheiro público, essa pessoa está submetida ao controle do Tribunal de Contas. Não é só a administração pública, as entidades privadas, elas também estão submetidas ao controle do Tribunal de Contas. E essas entidades, elas devem demonstrar que o valor repassado, ele foi empregado da forma prevista, que ele foi bem empregado, né? Não é só que ele foi utilizado para um interesse público, tem que ser alguns instrumentos desses que a gente estudou dessas entidades, vem um plano de trabalho com metas, prazos, e as entidades têm que demonstrar o cumprimento dessas metas e desses prazos. Então, o que o Tribunal de Contas ele vai analisar dessas entidades? Dados de receitas, o que receberam, o que gastou, demonstrações contábeis, isso é uma análise bem técnica, né, de demonstrativos contábeis, vai analisar também as contratações dessas empresas, tanto dessas entidades, tanto as licitações como os contratos, como tem sido o atendimento ao público, né, porque a gente viu aqui que são atividades de interesse da sociedade, se as atividades executadas, elas estão de acordo com a finalidade, ou da entidade, por exemplo, quando se cria uma entidade do Serviço Social Autônomo, essa entidade, ela já é destinada a uma finalidade. Então, ela tem que atuar de acordo com aquela finalidade. Ou então, quando se celebra um termo de parceria, aquele termo de parceria, ele prevê um plano que tem uma finalidade. Então, tem que observar se as entidades cumpriram essa finalidade. E também se cumpriram os prazos e as metas. É um controle geral, assim, porque, apesar de serem privadas, como eu falei, são entidades, né, que administram recursos públicos. Eu espero acho que inicialmente são essas considerações, professor Jean Eduardo. Eu vou passar tudo para o computador e enviar para o pessoal, que eu sei que para os alunos facilita bastante, ter um resuminho sobre o tema. Estou à disposição para as perguntas. Tentei fazer uma abordagem bem introdutória para que os alunos possam entender, né? Porque não adianta a gente ficar falando de controle de terceiro setor se a gente não souber o que é cada um desses dois assuntos. Muito obrigado, Mariana. Foi ótimo você fazer essa interseção e passar realmente a noção geral do que hoje representa o nosso terceiro setor. Que, claro, ele tomou uma força maior com a Lei de Parcerias Voluntárias, né, a Lei 13.019 de 2014, que foi praticamente totalmente reformada em 2015, né? Uhum. Mas acho que quando você fez sua tese, ela não tinha sido reformada ainda, ou tinha, não me lembro. Mas... Não tinha. Quando eu fiz, não tinha ainda. Eu também escrevi um artigo, mas antes da lei ser reformada, que hoje está totalmente atualizado. Acabei atualizando um pouco no meu livro, no meu manual, né, da editora Forense. Mas não pude depois entrar em detalhes. Recentemente publiquei um artigo no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na revista deles, que fala sobre as modalidades de convênio, de acordo de colaboração, né, termo de fomento, mas não tive esse contato que você teve do dia a dia trabalhando nos testes, que eu acho que isso é o mais importante, né? E a pergunta que fica é como o Tribunal de Contas de Minas fiscaliza os seus regulamentos de contratação de pessoal e regulamentos de contratação, né, de aquisição de materiais ou prestação de serviço também. Você que esteve lá, vivenciou isso. Como ele regulamenta... Como que ele fiscaliza esse regulamento? Isso, porque aqui em São Paulo é meio complicado isso. O Tribunal de Contas, realmente, se as fundações, né, se as entidades do terceiro setor não tiverem esses regulamentos, eles já consideram que as contas delas estão irregulares, né, que a forma de contratação foi indevida,
a forma de contratação de pessoal também. Então, isso é um problema que hoje as entidades do terceiro setor aqui sentem bastante. Aí, aqui em Minas, aí, é assim também ou não? Hoje eu não tive muita experiência no Tribunal de Contas ainda sobre isso, João Eduardo. Mas no tempo que eu estava no SESC, a experiência que eu tive em relação ao Tribunal de Contas da União e o SESC é que as entidades do Serviços Sociais Autônomos, em sua maioria, elas têm os regulamentos próprios de licitação, de contratos, mas apesar de o Tribunal de Contas reconhecer que eles não se submetem à Lei 8666 e que eles podem seguir os seus regulamentos próprios, na prática, o que a gente sempre percebeu é que o Tribunal de Contas acabava aplicando algum dispositivo da Lei 8666 para dizer que a contratação tinha sido errada. Então, é uma não necessidade de utilização da 8666 em tese, mas que na prática não era muito assim que acontecia. Entendi. Aqui, é claro, a Lei 8666 não seria obrigatória, mas muitas entidades acabam adotando, né? O regulamento, às vezes, expressamente diz, adota a Lei 8666. Não sei se por preguiça de fazer um regulamento ou porque o Tribunal de Contas, assim, as fiscaliza. Eu acho que uma insegurança também, né? Porque acaba que a gente fala muito desse apagão das canetas do gestor público, né? Que é esse medo muito grande. O controle, ele tem essa faceta de trazer muito medo para o gestor. Então, eu lembro que no SESC a gente acabava, às vezes, utilizando a Lei 8666, mas por medo mesmo, para falar assim, não, vamos fazer o que é garantido, trazer segurança jurídica para o gestor, do que enfrentar efetivamente o Tribunal de Contas com uma tese de que a gente não se submete ao 8666, então vamos fazer de uma forma seguindo os princípios, porém que não seja a Lei 8666, porque existe muito essa ideia de que a Lei 8666 ela traz o que há de bom na contratação, que se não seguir 8666, a contratação não teria a lisura necessária. E a gente viu, né, nesses anos de vigência da Lei 8666, que não é assim, muito pelo contrário. Então, seguir cegamente a Lei 8666 não traz necessariamente uma contratação correta. Mas, por medo, né, a gente acaba seguindo, porque é o que garante segurança para o gestor. Ótimo. Bom, gente, eu agradeço aqui a professora Mariana, mais uma vez, a sua presença conosco aqui no SESC, né? Sempre com seu conhecimento, que já de atuação na área, né? Já eu não vou falar quantos anos, né? Porque eu não tenho que pegar a idade dela, mas seu conhecimento prático, né? E hoje atuando diretamente dentro desse órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, professora. Para nós foi uma grande honra recebê-la aqui também, né? Dentro desse nosso fórumzinho que a gente fez aqui. Um pouco de improviso, não deu para convidar muita gente no final, porque a gente decidiu, parece que foi quinta ou sexta-feira. Né? Sexta-feira. Mas teve bom. A gente conseguiu ainda discutir em alto nível esses temas relativos ao controle externo, né? Fica aí para os alunos, né, esse nosso fórum que a gente vai, né, salvar. Depois eu mando para vocês aí o vídeo de recordação do fórum, porque a gente está filmando e vamos melhor elaborar e depois divulgar a nossa página do Moodle. E é basicamente isso. E eu agradeço mesmo, de coração, o tempo que você dedicou. Se você puder mandar um material, ótimo. Vou mandar. Tá? Essa semana eu não vou conseguir, não, mas semana que vem, sem falta, eu mando. Tá bom. E obrigado aos alunos que participaram, aos convidados, né? Pessoas que de alguma forma puderam participar aqui com a gente, né? Mesmo alguns que entraram, depois tiveram que sair, né? E aqui a gente encerra hoje essa nossa discussão, que para mim era a minha aula de hoje, né? Falar sobre o controle externo. Eu não ia falar sobre o controle interno e nem sobre o controle externo que pode ser utilizado, levado adiante através das ações junto ao Poder Judiciário. Essa também é um tema que nós vamos tratar no semestre seguinte,
E depois eu te chamo, Mariana, mais uma vez para contribuir conosco aqui. Com certeza, vai ser um prazer. E vamos estar juntos aí, se Deus quiser. Um abraço aí a todos os alunos, um abraço, Mariana, uma boa noite e muito obrigado aí por quem esteve conosco aqui. Obrigado, Luiz Fernando, um abraço. Tchau, tchau.